Fala pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Estrasburgo, um time que hoje é da França, mas que nem sempre foi francês. Ele já foi parte da Alemanha e tem uma história muito interessante por trás. É um time com uma bela história, com uma história muito rica, e para entender isso a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para o século XIX, no final do século XIX, quando ocorre a Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana ocorreu entre a França e o estado da Prússia. A Prússia, para quem não sabe, é uma região que hoje faz parte da Alemanha. E a Alemanha foi um dos últimos países da Europa a se formar. Se forma justamente a partir da Guerra Franco-Prussiana, com o final da Guerra Franco-Prussiana, melhor dizendo. Então, a Guerra Franco-Prussiana ocorre entre a França e a Prússia nesse contexto de disputa territorial para garantir a unificação do Império Alemão. E aí, dentro dessa guerra, havia uma região francesa que era objeto do interesse da Prússia e dos demais estados que formariam a Alemanha, que é justamente a região da Alsácia, onde está localizada a cidade de Estrasburgo, que é onde fica o time de mesmo nome, obviamente. E nesse contexto da Guerra Franco-Prussiana, quando ela acaba com a vitória da Prússia contra os franceses, o território da Alsácia, que antes fazia parte da Alemanha, antes fazia parte da França, passa a fazer parte da Alemanha, do Império Alemão, que estava surgindo a partir daquele momento. E esse território vai ficar sob domínio alemão, inclusive durante o início do século XX, quando é fundado o time que seria posteriormente o Estrasburgo. Em 1906 é fundado com o nome de FC Neudorf, o time que depois passaria a ser o Estrasburgo que conhecemos hoje. Em 1906, ainda no contexto de domínio alemão, o time é fundado, mas não tem nenhum tipo de destaque, não tem nenhum tipo de relevância muito grande, jogava apenas as divisões inferiores dos campeonatos regionais da Alemanha. Só que com a Primeira Guerra Mundial, a França está do lado que vence a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha está do lado que perdeu a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, um dos grandes fatores que fez a França entrar na guerra, foi justamente essa questão territorial, que a França nunca engoliu muito bem ter perdido o território da Alsácia para os alemães. Um território, inclusive, muito interessante sob o ponto de vista de matéria-prima. Então, a França vence a Segunda Guerra Mundial, faz parte da Tríplice Entente, que venceu a Primeira Guerra Mundial, enquanto a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. Faz parte da Tríplice Aliança, que é o lado que perdeu a Primeira Guerra. E, nesse contexto, ocorre a assinatura do Tratado de Versalhes, justamente que foi assinado no Palácio de Versalhes, na França, e que é o tratado que estabelece ali as punições para as nações que perderam a Primeira Guerra Mundial. E no caso da Alemanha, uma das punições que a Alemanha vai sofrer vai ser a perda do território da Alsácia. O território da Alsácia, portanto, volta a fazer parte do domínio francês, volta a fazer parte da França. E é a partir daí que o Estrasburgo vai começar a se tornar um pouquinho mais interessante. Primeiro que é a partir desse momento que ele muda de nome de fato para Racing Clube de Estrasburgo, que é o nome que conhecemos até hoje. Então ele deixa de se chamar Neudorf e passa a se chamar Estrasburgo. E nesse momento, na década de 30, entre os anos de 1930 e 1940, o time vai ganhar 4 vezes a Copa da Alsácia, que é uma espécie de campeonato regional, campeonato estadual, comparando com o Brasil, por exemplo. Só que com o final da década de 30, ali 1939, temos que lembrar que começa a Segunda Guerra Mundial, E com a Segunda Guerra Mundial, mais uma vez, França e Alemanha estão colocadas em lados opostos da guerra. E nesse contexto, a Alemanha já está sob o domínio do governo nazista, já está sendo governada pelo regime nazista de Adolf Hitler. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1940, a Alemanha vai invadir uma parte do território francês. Inclusive, nessa parte desse território vai estar a Alsácia. Então, nesse momento, a Alsácia volta a ser parte da Alemanha, volta a fazer parte do território alemão e, consequentemente, a cidade e o time de Estrasburgo também.
E aí, o time que estava tendo alguma ascensão na década de 30, sob domínio francês, volta ao tempo de amadorismo, volta ao tempo de dificuldades, até porque durante uma guerra mundial é muito complicado manter o futebol em alto nível. O time passa a jogar apenas campeonatos regionais, novamente, e não conquista nenhum título durante esse período. Mas tem duas coisas interessantes para destacar durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Uma delas é que o Estrasburgo, a partir daí, conforme algumas lendas, que inclusive tem no site oficial do clube, que diz que o time começou a jogar de azul, vermelho e branco, que são as cores oficiais do clube até hoje, e que são as cores da França, da bandeira da França. E a história que conta a origem da escolha do time em utilizar essas cores, que são as mesmas cores da França, remete a uma partida que teria acontecido entre o Estrasburgo e o time da SS. A SS, para quem não sabe, era a polícia da Alemanha nazista. E aí a história diz que durante essa partida o time resolve jogar de azul, vermelho e branco como uma forma de reafirmar, como uma forma de se colocar ali como franceses, mesmo durante um momento de domínio alemão, mesmo durante um momento de dificuldades, né, de Segunda Guerra Mundial, em que o território não fazia mais parte da França, e eles fazem questão de jogar de azul, vermelho e branco como uma forma de falar que eles são franceses e que eles estão ali de alguma forma resistindo contra esse domínio. Então é uma história muito bela, muito interessante, que ilustra muito bem essa questão da identidade francesa que o time do Estrasburgo carrega consigo, e consequentemente, certamente, é um sentimento que provavelmente é muito comum entre as pessoas da cidade, né? Então é interessante para ilustrar isso. E um outro acontecimento também muito interessante durante esse período da Segunda Guerra Mundial é que o time ele vai chegar a jogar em 1942 a Copa da Alemanha. Isso mesmo, o time é francês hoje, o time joga Campeonato Francês, Copa da França, mas em 1942 o time jogou a Copa da Alemanha. E apesar de ter jogado, ele não fez uma boa campanha. Na verdade, foi eliminado ainda na primeira fase, perdeu de 2-1 a primeira partida. E como na Copa da Alemanha são apenas um jogo, né, não é ida e volta, o time foi eliminado já na primeira fase, na primeira partida, perdendo por 2-1. Mas é interessante mostrar que o time chegou a jogar a maior Copa do país, né? Então não foi qualquer coisa assim, foi realmente um período ali em que o futebol foi dominado pela Alemanha nazista, o futebol da região de Estrasburgo e da Alsácia. Mas aí com o final da Segunda Guerra Mundial, mais uma vez a Alemanha é derrotada e o Estrasburgo, a cidade de Estrasburgo, junto com a região da Alsácia, volta a ser de domínio francês, né? Na verdade, a França consegue retomar o seu território que havia sido invadido pela Alemanha nazista. E a partir disso, o território passa a ser francês e até hoje não sofre mais nenhuma questão de disputa territorial de forma mais evidente. E foi depois desse contexto de Segunda Guerra Mundial, né, quando o time volta a ser francês, que ele realmente consegue atingir o seu auge em termos futebolísticos. O time conquista, no final da década de 70, o seu único título da primeira divisão da França, no ano de 1979, e no ano seguinte ele vai conseguir chegar até as quartas de final da Taça dos Campeões, que hoje é o que a gente chama de Champions League ou Liga dos Campeões da Europa. Então, realmente, foi um período ali muito memorável para a história do clube. E, além disso, o time tem 3 Copas da França, né, que é o equivalente à Copa do Brasil, e 4 Copas da Liga Francesa. Então, o time aí soma um título da primeira divisão e 7 títulos de Copas Nacionais da França. Além disso, o time também tem 3 títulos da segunda divisão da França e 1 título da terceira divisão. Então, é um time que hoje, apesar de não ser tão conhecido, não ser tão midiático quanto outros times franceses, como o PSG, como Lyon, é um time também de muita tradição na França, é um time de muita história, de muito prestígio, sobretudo por conta dessa história
de disputa territorial envolvendo França e Alemanha. E só mais uma curiosidade, né, sobre essa questão de Estrasburgo, da região, da cidade, é que Arsène Wenger, para quem não conhece, é o maior treinador, considerado o maior treinador da história do Arsenal, o francês Arsène Wenger. Ele nasceu na cidade de Estrasburgo, inclusive quando foi jogador jogou no clube, jogou no Estrasburgo, fez parte de alguns títulos do clube, e ele nasceu pouco depois da França ter retomado a região. Então, se eu não me engano, ele nasceu em 1949. Então foram poucos anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se ele tivesse nascido alguns anos antes, ele poderia ser alemão e não francês. Então é um ícone aí do futebol mundial, né? Mas é um ídolo do Arsenal, time da Inglaterra, e que é francês, mas que ele poderia ter sido alemão se ele tivesse nascido alguns anos antes. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio sobre o Estrasburgo, sobre a cidade do Estrasburgo, essa disputa territorial envolvendo França e Alemanha que perpassou aí durante o século XX. E espero que vocês tenham gostado, né? Inclusive conhecer um pouquinho mais de um time que é pouco falado no Brasil, que é pouco lembrado, né? Tem uma história muito bonita, realmente, né? De ter resistido a todo esse período de muita instabilidade naquele território. Certamente não foi fácil um time conseguir existir durante esse período. E ele conseguiu existir, conseguiu se manter de pé, e depois disso conseguiu grandes conquistas no futebol francês. E certamente é um time de muita tradição e de muito respeito, e que espero que vocês, ao conhecerem a história desse time, também passem a admirá-lo, a acompanhá-lo, enfim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro episódio do História Futebol Clube, ainda em um modelo experimental. Não sei exatamente qual é a forma que eu vou continuar conduzindo esse projeto, mas fiquem à vontade para mandar críticas, mandar comentários, feedbacks, sugestões, e se quiser ter uma linha de contato mais direto, entrar lá no Instagram, historiafutebolclube.hfc, que é até uma forma mais fácil da gente se comunicar, da gente se trocar ideia, trocar umas palavrinhas e tentar aprimorar esse projeto, que eu espero que vocês gostem, porque eu estou bem empolgado. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio e um grande abraço.